Eu quero dar aqui as minhas boas-vindas ao meu amigo Roque, que aceitou o nosso convite para estar aqui conosco hoje, batendo um papo aqui com a gente, trazendo um olhar diferenciado sobre esse momento que a gente vive. O Roque é uma pessoa que tem uma visão ampliada e uma pessoa com a mente maravilhosa, e é muito bom trazer assim, algo diferente do que a gente escuta aqui no dia a dia. Muito obrigado, Roque, pela sua presença. Eu quero agradecer a todos os nossos presidentes e diretores que estão aí conosco. Eu acredito que durante aqui a nossa live vão chegando mais. Realmente o número é bem maior do que o que tem aí. E nós estamos aqui, como federação, acompanhando as demandas dos nossos associados. O governo desenvolveu um protocolo para enfrentar a epidemia. Não foi aquele que a federação escreveu e gostaria que tivesse sido adotado, mas não é por isso que nós não estamos adotando. Nós estamos fazendo um esforço para esclarecer a todas as dúvidas dos nossos associados. Ainda hoje, com tantos dias de implantação, ainda existem muitas dúvidas. Existe também um estresse grande das pessoas por conta do isolamento. Isso é natural, muita gente, empresários que estão no limite da capacidade. A gente procura acalmar dentro do que a gente pode. E o tempo vai passando e estou torcendo que não tenhamos um retrocesso, que aí seria desastroso. Se a segunda fase não começar na próxima segunda-feira, vai ser muito ruim para quem está fora esperando esse tempo todo, e quem está na terceira vendo a segunda não começar, ainda é pior ainda. Então, Roque aqui preferiram fazer, dividiram por segmentos e KNAI, e eu fui contra. A federação entendia que tinha que abrir todo mundo. Comércio varejista. Atacado. Então, esse negócio de ficar privilegiando uns e outros, ficava até difícil para a federação justificar perante os nossos associados qual foi o critério utilizado para a prerrogativa de abrir primeiro ou depois. E isso nós fomos contra, fomos vencidos, mas estamos aí lutando para que a gente ultrapasse. Eu hoje, agora à tarde, estava sendo uma entrevista aqui com a jornalista do Diário, a Carolina, me perguntando justamente esses dados do IBGE que saíram, não sei se você viu, Roque, a queda nas vendas dos segmentos, e no varejo o Ceará ficou no penúltimo lugar, só perdeu para o Acre. A nossa queda aqui foi de mais de 32%. E ela perguntava que eu poderia atribuir essa queda tão diferencial em relação aos outros. Eu digo, olha, eu só posso atribuir, eu não tenho outro termômetro, a eficiência do governo no distanciamento social. Ele usou uma ferramenta e foi drástico. E ele terminou impactando justamente a economia, que foi sempre a nossa preocupação. Você salva as pessoas, mas você prejudica muito a economia. E eu acho que eles não são antagônicos, eles poderiam conviver. Meu pensamento, mas que ninguém é obrigado a seguir. Mas eu não tinha outra análise para fazer. Se os nossos resultados foram tão pífios, justamente por conta do isolamento aqui, que foi eficaz. Então, como ferramenta de isolar, ele alcançou, está aí o termômetro mostrando, não adianta quebrar, a febre continua. Então, esse foi se vocês vão ver amanhã, minha entrevista no Diário foi nesse sentido. Eu não podia fazer outra análise, também não estou criticando, não sei se foi certo, se foi errado. Ninguém conhece nada dessa epidemia. Quem se aventurar a dizer algo está errado. Não existe doutorado em pandemia do coronavírus. Quem fala assim, chutando, é um chutômetro, porque não se tem um conhecimento. Eu até tenho perguntado, Roque, se a Índia foi mandada para outro espaço, para outro planeta, a Índia, que é 1,3 bilhão de habitantes, não é isso?
Quando o vírus chegou lá, todo mundo dizia que ia ser um destroço. Ninguém fala. Você já viu a Globo fazendo qualquer comparativo entre o Brasil e a Índia? Ainda existe a Índia ou morreu todo mundo? Agora, o governo lá, ele distribuiu cloroquina. E o cara lá não podia escolher se ia tomar ou não. Ele obrigou a tomar, a beber. Tomar. Foi ordem. Ou bebia ou morria. E interessante que ele não aparece nas pesquisas. A Índia não aparece. Se é certo ou errado, mas é um fato. E ninguém fala, não se faz nenhum comentário a respeito da Índia. Eu não ouvi até hoje, não escuto, não vejo. Comparativo com todas as cidades do mundo, com todos os países, menos com a Índia. Calado, ninguém fala. Bom, mas isso aqui é só para provocar a vocês assim, provocar a cabeça de vocês para uma reflexão. É só para provocar, como a verdade é que não se sabe de nada. Politizaram um momento epidêmico, que isso foi triste para o Brasil. Doença com politização, isso não leva a nada. Então, um acirramento político, isso nós que somos empresários não estamos interessados nada nisso. Nós queríamos termos condições de trabalhar. Esse era o nosso objetivo. Política para a gente nós não estamos interessados. Desculpem aí os que estejam por acaso aí pleiteando algum, não tenho nada contra os políticos, até precisamos deles. Mas os empresários no geral nós queremos trabalhar, queremos condições para isso. Então esse momento hoje aqui eu convidei o Roque para que ele viesse conversar conosco, trazer um olhar diferenciado deste momento, quem sabe trazer um alento para nós todos que nós estamos precisando. Eu tenho dito, só para terminar a minha fala, que nós não estamos vivendo o momento pior. Não. Eu tenho dito que nós estamos anestesiados. Nós estamos anestesiados. Tem vindo anestesia de todo canto, do próprio governo federal. As verbas que têm vindo aí são anestesia. Elas estão permitindo passar esse momento. Mas a anestesia passa. Aí depois surge a dor. Eu tenho comigo esse sentimento. E ela vai atacar muito na parte do desemprego. Desemprego implica automaticamente na redução do consumo. E vai impactar a indústria lá na ponta. Todo mundo vai ficar impactado, ninguém se salva. Isso é o terror? Não, vamos procurar saídas. Vamos procurar, não tem a menor dúvida. Mas o momento que vem depois, vamos nos preparar. Ninguém pense que só pelo fato de abrir está tudo serenado. Não. Aí é que vamos começar a nossa luta. Aí é onde vamos começar o novo normal, que nós não sabemos. Nossa luta aqui tem sido grande, Roque, no sentido de desburocratizar o acesso ao crédito, porque os dinheiros, as cifras são grandes, mas o que chega na ponta para o pequeno é mínimo. Então, para a manchete é muito bonito, mas para a realidade não resolve. Então, a nossa luta aqui, nós temos a federação, a grande articulação com o Banco de Fomento do nosso estado, da nossa região, que é o Banco Nordeste. Eu tenho feito o que eu posso em processos, ajudado o empresário da maneira que é possível, mas nós temos muitos entraves burocráticos, que eu não vou culpar aos gerentes, não. Eles não estão ali para distribuir dinheiro, mas tem que mudar a regra, e não são eles que têm essa caneta na mão. Eu sei que está tramitando um projeto de lei no sentido de flexibilizar isso, o próprio governo federal assumindo a garantia num projeto que tem aí de 80% desses empréstimos. Isso facilita mais o acesso ao crédito. E assim tem outras ferramentas que a gente luta aqui, e eu não vou falar aqui agora, porque eu queria que você, então, já assumisse aí e desse o seu recado. Muito obrigado aí, vamos ouvir o Roque. Boa noite, é um prazer estar falando aí com esse estado que sempre me recebeu muito bem, onde a gente tem grandes amigos em todo o estado do Ceará. É um estado que eu visito já de longa data, desde o tempo do Gervásio. Então, eu sinto um carinho muito grande por esse estado e pelas CDLs aí do Ceará. Parabéns, Freitas, pelo trabalho que você tem feito à frente da federação, as articulações feitas junto ao governo e junto ao Banco do Nordeste.
Mas eu queria bater um papo com vocês. E primeiro, para a gente entender, chegar a desenvolver uma solução para algum problema, a primeira etapa é a etapa do diagnóstico. E a gente entender qual é o problema real. Eu vejo muitas pessoas comparando esse momento do Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo todo, com um momento de uma guerra, né? Alguns paralelos, eles são interessantes de se tratar, mas, por outro lado, há uma diferença muito grande na crise gerada pelas guerras e na crise gerada, em especial, por essa pandemia, que nessa proporção ninguém da nossa geração teve qualquer experiência em qualquer local do planeta. Quando a Segunda Grande Guerra terminou, o final dela, que durou anos, nós estamos falando de uma crise que vai durar meses, então já começa aí uma enorme diferença. Nas áreas afetadas, você não tinha, que era a Europa e a Ásia, parte da Ásia, você, ao final, não tinha mais estrada, não tinha mais ponte, não tinha mais fábrica, não tinha mais comércio, não tinha casa. Quem já foi para a Europa, principalmente para a Alemanha, viu que até as árvores eles tiveram que replantar, lá não tem árvores e florestas antigas, porque ao final da guerra chegou o inverno e eles não tinham sequer energia de qualquer forma para se esquentar no inverno super rigoroso como eles têm lá, e foi feito lenha de tudo que era madeira, que era, se possível, ter acesso. Ao final dessa pandemia, que, como eu falei antes, a gente vai estar medindo em meses, nós vamos ter tudo que nós tínhamos no início dela. As fábricas ainda vão estar lá, as estradas, as pontes, não vai estar nem pior, nem melhor do que quando a epidemia começou, a pandemia começou. Então, que tipo de crise a gente está enfrentando? A crise provocada pelo Covid-19, ela é uma crise de fluxo de bens e serviços, e também de fluxo financeiro. E por que ela afetou muito o nosso dia a dia? Mais do que a própria gripe espanhola afetou lá na década de 1910 a 1925, né? Que ela surtiu efeitos econômicos naquela época lá. Porque hoje nós vivemos no mundo de um processo chamado just-in-time. O que é o just-in-time? O just-in-time foi um processo inventado pela Sony lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, em que você, através desse processo, você tinha estoques para um dia de produção. Então, você fazia estoque de um dia de produto, de insumos, um dia você produzia e o dia seguinte você despachava aqueles produtos. Isso trouxe uma economia no processo produtivo e logo foi encampado pelo Japão quando houve aquele boom de crescimento dos produtos japoneses no mundo todo. Eles conseguiam fazer algo muito mais barato. Esse processo do just-in-time teve tamanho sucesso no planeta que hoje nós temos ele implantado nas nossas casas. Por que eu digo isso? Porque lá atrás, no passado, quando eu era guri, lá na casa da minha mãe, o maior cômodo que tinha na casa era um lugar chamado despensa. A gente tinha 2, 3 freezers. Os sacos de comida que a gente comprava eram sacos de 5 quilos. E tinha 5 quilos de tudo em casa, né? Você matava um porco, matava um boi e guardava tudo num freezer. Você vivia desse jeito. As peças de queijo, de presunto, de mortandela que a gente comprava eram peças inteiras que a gente tinha em casa. Hoje a gente vai no supermercado e compra 2 bifes, compra 20 fatias de queijo, você compra saquinhos de quilo disso, inclusive os potes, se a gente dá uma olhada, de creme de leite, tudo foram diminuindo de tamanho
para a gente não ter estoques em casa. E isso nós levamos para as nossas casas, para as nossas empresas, inclusive na gestão do fluxo de caixa de todas as empresas. Você faz uma previsão de fluxo de caixa pela média de entrada de receita que você tinha, você, de uma forma conservadora, dava uma folga para isso, mas ninguém tinha previsão de fluxo de caixa e de estoque para 90, 120 dias zerado, né? E isso abalou profundamente os negócios no mundo inteiro. E as crises, elas de forma geral, e nisso sim, as crises, quanto mais agudas, elas têm uma característica, as guerras, as pandemias, de acelerar processos em andamento. Então, não é que se criem processos novos com essa rapidez toda, mas tudo aquilo que já iria acontecer de forma mais lenta sofre uma aceleração muito grande durante as crises. Se você analisar a Primeira Grande Guerra Mundial, você vai ver que o feminismo já estava acontecendo na Europa. As mulheres já tinham conquistado em muitos países o direito ao voto, mas elas estavam muito longe de estarem dentro do mercado de trabalho. Veio a Primeira Guerra Mundial, os homens foram todos para o fronte de guerra e as mulheres tiveram que ir para o chão de fábrica, né? Elas assumiram postos e foi o grande avanço do feminismo no mundo, aconteceu durante a Primeira Grande Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, você já havia um intercâmbio de produtos e serviços e de pessoas entre os continentes, mas era algo assim extremamente lento, as viagens eram caras, eram feitas com navios, demoravam. Veio a Segunda Grande Guerra e como a Europa ficou sem ter acesso a muitos produtos básicos, as Américas serviram para alimentar e para estruturar a máquina de guerra na Europa. E para isso se precisou ter transportes mais rápidos e mais eficientes. Com isso, o intercâmbio intercontinental de pessoas, de empresas, de bens e serviços foi acelerado. Os aviões começaram a fazer viagens intercontinentais, o que não se fazia praticamente antes. Você tinha que ir, antes da Segunda Guerra, você ia para os Estados Unidos para a Europa de avião, você tinha que ter um porta-avião ou ir parando de ilha em ilha para poder cruzar os oceanos. A guerra desenvolveu isso de forma muito rápida. Como na medicina, o desenvolvimento de vários remédios aconteceu porque precisava, não é que não havia, mas você põe em xeque tudo isso e acelera esses processos. Aqui no Covid, a gente viu vários processos serem acelerados. Dá uma olhada nessa nossa reunião de agora. Isso aqui já existia antes da Covid, só que quase ninguém utilizava uma metodologia dessa para trabalhar. Você tinha uma questão de, se você propusesse uma reunião desse tipo, ela era impessoal. Nós derrubamos tabus que eles não vão voltar mais a serem tabus. Você vai falar com os clientes através desse ambiente digital. O home office, ele já é uma realidade. Empresas como Facebook, Google, a própria XP aqui no Brasil, já vai retomar o trabalho presencial, já falam só em 2021. Em 2020, eles já não vão ter mais, já está descartado o trabalho presencial deles. Então, esses processos todos estão sendo acelerados de sobremaneira e nós temos que estar muito atentos a isso. Por que a gente tem que estar muito atento a isso? Porque Darwin, na teoria da evolução, ele já descrevia que na natureza as espécies que sobrevivem, as linhagens, melhor dizendo, que sobrevivem, não são as linhagens mais fortes, mais inteligentes, mais rápidas. As linhagens que permanecem são aquelas que se adaptam mais rápido.
Então, nós temos que pensar em nos adaptar de forma mais rápida que os nossos concorrentes. E a gente tem que estar muito atento a tudo isso, seja na entidade, na CDL, seja nas nossas empresas, e a gente tem que passar essa informação para os nossos associados. A KPMG, pessoal, ela fez um estudo, a questão de 15 dias atrás, e divulgou esse estudo, e ela separou as empresas em relação à crise do Covid-19 em 4 tipos de empresas. As empresas classificadas na área crescimento, algumas que estão num outro patamar que chama retorno ao normal, umas reformar, transformar para reemergir, e a última delas, o grupo das empresas reiniciar. Tem empresas que estão crescendo durante a pandemia. Todas as empresas ligadas principalmente à comunicação cresceram drasticamente durante a pandemia. Nunca se teve tanto tráfego de internet como nos momentos atuais. Todo mundo aumentou a velocidade de internet em casa, ajeitou sua infraestrutura para poder entrar nesse novo mundo e nesse novo trabalho. Esses R$600 do governo federal gerou uma demanda sobre telefonia celular, que é uma coisa incrível no Brasil, né? Setores que estão crescendo muito, e setores que estão usando desse mecanismo para crescer. A Magazine Luiza, com 72% das suas lojas fechadas, cresceu 34% em vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Você vai dizer, Roque, mas como isso? Porque ela já tinha algo relativamente bem estruturado no e-commerce dela, e isso ela acelerou e ela cresceu 34% em vendas. Você vai dizer, Roque, mas é só por isso? Também não. O setor de eletrodomésticos ele tem apresentado níveis de crescimento absurdos durante a pandemia. Santa Catarina, como eu falei, ela reabriu o comércio, ela fechou em 15 de março e reabriu em 14 de março e reabriu em 13 de abril, se não me falha a memória, ou 11 ou 13 de abril. E as redes de móveis e eletrodomésticos aqui venderam de abril, que foi meio mês, até final de maio, mais do que venderam nos 40 dias que antecedem o Natal. Só para se ter uma ideia do volume de vendas que essas empresas conseguiram chegar. Por quê? É simples, as pessoas estão em casa e a gente descobre que a geladeira que a gente tem já não cabe tudo que você precisa para ficar comendo em casa, não cabia mais. Você precisa de um espremedor de fruta que você não usava porque tomava um suco na padaria. Você precisa de uma máquina de lavar roupa, melhor porque está todo mundo em casa, enfim. Você começa a trocar a máquina de lavar a louça, você começa a rever valores e houve um redesenho sobre o cotidiano das pessoas muito grande. Então, são setores importantes. Eu presto consultoria para uma empresa aqui do interior de Santa Catarina, chamada Vank. A Vank produz aquele tanquinho, que é uma máquina de lavar roupa mais barata, né? Mais popular. As vendas da Vank cresceram 78% nos últimos 45 dias. É uma coisa absurda, né? Se a gente olhar a pandemia. Essas empresas, esses segmentos estão nessa faixa. Tem outros segmentos que são os segmentos que estão na categoria retorno ao normal. São segmentos de primeira necessidade, que estão agora sofrendo bastante, como o transporte público, por exemplo, aqueles restaurantes, principalmente restaurantes diárias, onde você tem todo o pessoal em casa. Eu vou dar um exemplo lá de São Paulo, a região onde está o SPC Brasil,
ali da Paulista, do Paraíso, é cercada de pequenos restaurantes, porque as pessoas que trabalham não vão para casa comer e não há estrutura para eles comerem. Como está todo mundo em home office, não tem ninguém comendo naquela região. Eles estão sofrendo muito. Tão logo se retome ao normal, essa comida mais simples, não restaurantes mais caros, mas restaurantes mais simples, aonde muitas pessoas comiam, devem voltar ao normal. Outros setores, aqui setor de energia elétrica, que é um setor que está sofrendo demais nesse momento, tão logo, setor de transporte público, são setores que tão logo retome a normalidade, eles retomam as atividades, mas hoje estão sofrendo bastante. Há setores que vão ter que se transformar muito para reagir. Restaurantes, resorts, o setor de turismo é um setor que vai sofrer de sobremaneira, principalmente grandes resorts, porque as pessoas vão evitar, durante um bom tempo ainda, a questão da aglomeração, né? Estar em locais com muita gente. Então, aqueles hotéis menores, com um outro tipo de apelo, eles vão ter diferenciais e vão retomar mais rápido, mas muita gente vai ter que se transformar, transformar sua maneira de negócio, a maneira como se conversa com o cliente. O próprio setor de vestuário e calçado está sofrendo bastante, porque as pessoas elas compram roupa nova para ir em festa. É incrível. Quando não tem festa, o volume de demanda pelo vestuário e pelo calçado novo, ele cai significativamente. E a retomada do hábito de ir em festas, ele é um hábito que vai demorar um pouquinho para ser retomado. Então, as pessoas, as empresas, vão ter que redesenhar muito os seus modelos de negócio em alguns segmentos. E tem o setor reiniciar, aquele setor que vale a pena você trocar de ramo antes, porque muito disso muitas empresas vão ficar pelo caminho, são segmentos que vão ser praticamente extintos. Nós vemos que setores como, principalmente o setor universitário, já estava migrando para o EAD, né? Certas escolas e metodologias de ensino vão desaparecer, o EAD vai absorver isso, ou seja, eles vão ter que reiniciar os seus modelos de negócio. São setores aí que vão passar por bastante dificuldades. Mas eu quero focar aqui com vocês, não o pessoal que está crescendo, nem o pessoal que vai ter que reiniciar, mas principalmente aquele pessoal que vai ter que transformar para reemergir, né? Nós vamos ter que mudar os nossos negócios, porque o digital deixa de ser periférico e passa a ser algo central. A comunicação com o cliente através do ambiente digital, ele deixa de ser periférico. E a gente tem que entender que o ambiente digital ele não vai mais permitir amadorismo, né? Quando eu digo que ele deixa de ser periférico, as pessoas não podem tratar o ambiente digital como algo amador. Vamos ter que profissionalizar os nossos negócios, qualquer que seja o tamanho do seu negócio. A primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro do ambiente digital, você tem ambientes muito parecidos com o ambiente físico. Você precisa, tanto no ambiente físico, você precisa ter marketing para colocar o cliente dentro da loja, você precisa ter estrutura para fazer a venda e tem que ter estrutura disso chegar, de alguma forma, na casa do cliente. Tem coisas que o cliente leva, mas quem vende geladeira, por exemplo, sabe que precisa de uma caminhonete, de uma estrutura de entrega para fazer chegar aquela geladeira na casa do consumidor. Esses 3 pontos, eles também têm que estar presentes dentro da estratégia digital. Você precisa ter como chamar o cliente, precisa ter como vender, ter as ferramentas de venda
e de recebimento, né? Como na loja física, e precisa ter uma estrutura de entrega para isso tudo. E para você estabelecer isso, você precisa ter dados, canais, sistemas e processos para ter uma estratégia digital. Você imagine, se você a primeira tomada de decisão que você precisa fazer. Eu vou estar no marketplace ou vou abrir a minha loja digital, vou vender através da minha loja digital. É a mesma decisão que você tem que tomar quando você diz, eu vou colocar uma loja num shopping center ou vou colocar uma loja de rua. Porque o marketplace nada mais é que um shopping center virtual. Ele te dá trânsito, ele coloca clientes lá dentro da tua loja, ele já tem algumas características, já tem marketing estabelecido, mas ele cobra por isso. E a gente sabe que na loja física você tem produtos e tem segmentos que se dão muito bem dentro de shopping centers e você tem outros segmentos e perfis de loja que, se você abrir dentro de um shopping, você não ganha para pagar o condomínio do shopping center. Então, você tem que fazer essa análise primeiramente. Na hora de ter uma loja virtual, você tem que estar preparado para conversar com o cliente. E você tem dois tipos de lojas. Tem aquela loja que você compra o imóvel, né, e tem um imóvel próprio, e você tem o teu site de venda, ou você pode ter algo alugado, né, que é usar o Instagram ou o Facebook. Então, no primeiro momento, talvez você não seja preparado para comprar o teu imóvel e seja melhor entrar dentro do ambiente alugado, porque você vai exigir de você menos investimento, mas você tem que ter na tua cabeça que uma hora você vai ter que ter o teu site, a tua casa, para poder se relacionar com o cliente. Dentro desses ambientes, WhatsApp, ambiente do Facebook, ambiente do Instagram, você tem que entender que você precisa falar com o cliente. E quando eu falo falar, é responder para ele. Você imagine você chegar numa loja e ir lá falar com o vendedor e pedir para ele quanto custa um jogo desse copo. E você levar 1h30 para responder o cliente e o vendedor ficar olhando para você. E você lá, quanto custa esse jogo de copo? E o vendedor não responde. Isso acontece no digital. Quando um cliente pergunta lá no WhatsApp quanto custa alguma coisa e você demora 1 dia, 2 para dar uma resposta para aquele cliente. É lógico, você não vai ter uma estrutura para responder um cliente a 1h da manhã. Mas quando você está num horário de expediente, você tem que estar preparado, sim, para responder tudo o que chegar nesses ambientes aonde você se propõe a se comunicar com o cliente. Você tem que ter uma gestão de estoques, e aí eu falei de processos, nem que seja no início um processo mais feito no lápis, mas quando você vende um produto no ambiente digital, é bom que você tenha esse produto para entregar. Se você vende no ambiente digital, você tem que estar preparado para ter as ferramentas para esse cliente poder pagar isso. Você vai emitir um boleto, vai mandar, ele vai poder pagar no cartão de crédito. Ele ter prazo, o WhatsApp agora está lançando uma ferramenta para se pagar por dentro do WhatsApp. Então, você tem que estar preparado para ter todos esses mecanismos e essa estrutura para poder fazer a venda. E quando eu falo dados, você veja bem, todo mundo hoje tem que ter um ERP, e a maioria das pequenas empresas tem um ERP voltado para tirar a nota fiscal eletrônica e o cupom fiscal. Lá dentro você tem muitos dados que você não usa. Esses dados não servem para nada, então você tem que entender que hoje você tem dados e você vai ter que utilizar esses dados que você já tem do teu cliente para estar falando com ele no ambiente digital. Para isso, isso vai te gerar insights e vai te gerar assertividade, vai te gerar leads novas, né? Para você falar com esse teu cliente. Você tem que ter esses canais integrados. As lojas físicas tendem muito, pessoal, a se tornarem CDs das lojas virtuais da gente. Porque nós não temos, a maioria dos nossos associados, não tem estruturas
grandes, processos escritos ainda, mas nós temos o nosso estoque da loja. Esse estoque da loja física, ele vai servir aí de centro de distribuição de CD das nossas lojas virtuais, né? E a gente vai ter que ir pensando em escrever, estruturar um sistema e escrever processos. Porque no começo você vai tratando isso de forma manual, mas isso tende a crescer e você tem que ter estruturas preparadas. Eu falava com um empresário numa das palestras que eu dei, ele disse, Roque, o que eu preciso comprar, por exemplo, para ter uma estruturazinha? A primeira coisa que você precisa comprar é uma balança. Ele me disse, mas por quê? Porque você, para quando vai discutir o frete para mandar alguma coisa, a primeira coisa que precisa saber é quanto pesa aquilo para você poder ir lá e ver quanto vai custar o frete para o teu cliente. Então, são estruturas que você tem que entender e fazer. E todos nós, nas nossas empresas, às vezes você não tem um consultor muito grande, muito caro, mas todo mundo aí tem um neto, um sobrinho, um filho, né? O filho de um amigo que já nasceu, da geração Y, e essa gente, eles servem de consultoria porque eles já nasceram nesse mundo, que para muitos de nós é algo estranho. E como é algo estranho, a gente tende a deixar longe, só que agora não dá mais. De periférico, ele passa a ser central, igual o símbolo da arroba, né? Ele de periférico passa a ser central nesse momento, porque é a única forma que a gente tem de nos comunicar com a nossa clientela nesse momento de pandemia. Então, são produtos que a gente tem que ter. E, antes de tudo, a gente precisa ter uma estratégia. O Freitas me conhece, eu falo muito que quem não tem a sua estratégia está na estratégia de alguém. Podem ter certeza disso. Então, entendam o seu negócio. E a principal mudança, pessoal, que vocês têm que ter é uma coisa que o pessoal, agora está todo mundo falando em inglês, porque esse mundo digital ele é muito tratado por expressões em inglês. A gente tem que mudar o mindset. O que é o mindset? É a forma de pensar. Eu tenho que pensar dentro do ambiente digital, mesmo nas lojas físicas. Por que disso? Aqui o comércio já está aberto e eu vi uma pesquisa que saiu dos shopping centers que o fluxo diminuiu muito, mas o ticket médio aumentou e a conversão de vendas é absurda, porque as pessoas agora, quando vão na loja, eles vão para comprar. Porque o cara não quer ir na loja mais para passear, ele tem medo. O passear está longe do nosso tempo. Nós vamos demorar mais para fazer isso. Então, quando eu decido comprar alguma coisa, eu preciso ter visto isso e ter certeza que eu vou chegar na loja e vou ficar o menor tempo possível e vou levar aquele produto. Por isso, a multicanalidade é importante. Sistemas de drive-thru estão dando resultados impressionantes. Você faz a venda na web, principalmente nas cidades médias e pequenas. Por quê? Porque o consumidor, no e-commerce normal, para ter um frete reduzido ou um frete barato, ele está precisando de 14 a 20 dias para ter uma entrega. E quando eu ofereço o produto para ele e digo que ele vai pegar o carro dele e ele vai buzinar na frente da minha loja, e eu vou só entregar o produto, isso tem dado um resultado incrível, porque as pessoas estão atentadas a isso. Então, pessoal, a estratégia é fundamental, a mudança de mindset é fundamental, e a gente entender essa linguagem, esse novo momento de interação entre o digital e o físico é muito importante. A gente tem que levar em consideração que o ser humano é, por essência, um ser gregário. Nós não conseguimos ficar isolados muito tempo. O que vai mudar
é a forma como nós estaremos convivendo. Parte no digital, parte no físico, mas muito vai mudar. Outro ponto importante, pessoal, é posicionamento de marca. Momentos de crise, e principalmente num país como o Brasil, a solidariedade é algo muito importante e nós temos que estabelecer nas nossas empresas, nas nossas entidades, a nossa missão e visão. Quem já tinha uma missão e uma visão estruturados para o seu negócio, jogue fora e repense, porque a estratégia vai mudar e as nossas marcas, elas têm que estar associadas à solidariedade. Isso tem que ser um valor importante, porque no pós-pandemia, nesse novo normal, ninguém vai esquecer as empresas que foram prestativas de alguma forma, foram solidárias, seja com os fornecedores, seja com os clientes. Lembrem que o comércio é, na sua essência, uma grande ponte, e que ela, como grande ponte, ela tem que estruturar as suas cabeceiras. E nós temos numa cabeceira os nossos fornecedores e na outra cabeceira nós temos os nossos clientes. Essas duas cabeceiras têm que estar firmes na retomada. Eu tenho dito muito que nós do comércio tendemos a fazer duas merdas, desculpe o termo, né, mas duas bobagens na retomada. A gente viu muito onde isso aconteceu. A primeira grande bobagem é cancelar pedido, porque eu estou acabando com o meu fornecedor. A outra grande bobagem é não me solidarizar com os meus clientes nas renegociações do que eu tenho a receber. Do lado da indústria, a indústria tem um problema, e nós estamos fechados. Mas você está dizendo para não cancelar pedido. Renegocie, diga, olha, eu vou receber a mercadoria, eu só vou começar a pagar a partir de agosto ou de setembro, né? Mas evitem o cancelamento de produtos. Por quê? Porque se eu estourar a cabeceira da ponte do lado dos meus fornecedores, quando retomar, não vai ter um lado da cabeceira. E a gente ter uma loja e não ter produto para vender é uma das maiores desgraças. Não dá uma impressão horrível você chegar numa loja e ter prateleiras vazias? Isso é terrível e é claramente algo que começou a acontecer em vários comércios, porque não souberam dosar essa questão do relacionamento com os fornecedores. Do lado dos consumidores, mantenha, seja solícito naquilo que for possível você fazer e utilize as linhas de crédito que estão disponíveis, principalmente para estruturar. Lembra que eu falei lá no início da nossa conversa que a crise é uma crise de fluxo? Então, para a gente poder manter o fluxo em cima dessa ponte, que é o comércio, vamos manter as cabeceiras intactas para que os veículos, para que os bens e serviços possam rapidamente retomar a passagem por cima dessa ponte. Então, são pontos importantes que a gente tem que ter. Em relação a posicionamento de marca, eu gosto muito de usar algo que já ficou no passado, é uma marca que já não existe mais, que é a Varig. Quem já viajou para o exterior lá no passado, lembra que a gente voava com a Varig, porque o escritório da Varig era melhor do que uma embaixada do Brasil. A gente tinha uma segurança na marca Varig muito grande, e isso levou com que, mesmo no final, com ela quebrando, as pessoas preferissem, gastassem e corressem o risco de perder o seu bilhete porque ela estava para quebrar. As CDLs dos senhores, elas nesse momento, se elas quiserem manter os associados,
elas vão ter que parar de só vender SPC e se posicionarem efetivamente como o grande agente de viabilidade do negócio dos associados. Eu vou dar alguns exemplos que aconteceram e a gente pegou aqui e ali no Brasil. Um exemplo, o comércio não foi autorizado, o comércio físico, mas o delivery em muitas regiões foi autorizado. Só que delivery é algo que pizzaria e entregador de lanche entendia muito, mas uma loja normal não entendia de delivery. Ele não sabia nem quem era o motoqueiro que entregava, quanto custava, como é que isso funcionava. Algumas CDLs fizeram o seguinte, foram atrás desse pessoal da pizzaria, entenderam isso e elas montaram o delivery para os seus associados. Eu gerei um valor importantíssimo nesse momento e viabilizei que muitos comércios pequenos pudessem ter um mecanismo de entrega importante. Outra coisa simples, são atitudes pequenininhas e dão um baita resultado. Muitas empresas não tinham o hábito de vender pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, tinham lá os seus grupos, e aí ele quer vender, quer ter o delivery, mas como é que ele recebe esse dinheiro? Como é que ele recebe isso? Eles não sabiam que existem links que dos cartões de crédito, você manda para o WhatsApp do teu cliente, ele paga pelo link, com o cartão de crédito dele, e cai no teu mecanismo normal, como se ele estivesse passando o cartão lá. Então, são informações simples. Entenda o problema que o seu associado está passando e busque soluções. Em muitos lugares, houveram negociações de convenções coletivas de trabalho, viabilizando férias para os funcionários, mesmo férias a vencer, a viabilização de negociações coletivas, né? A União, hoje, gente, hoje saiu um anúncio, presidente Freitas, que me deixou assim pasmo de alegria de ver como as situações de crise fazem a gente ultrapassar barreiras. A Azul e a Latam fecharam uma parceria de code-share, inclusive para os cartões fidelidade das companhias aéreas. Até ontem eram concorrentes ferozes e viram que, para sobreviver, vão ter que usar a complementariedade deles. Por isso, busquem empresas que têm complementariedade umas com as outras, né, para fazer vendas conjuntas. Lojas que vendem brinquedo, com lojas que vendem roupa infantil, lojas de calçados, fazendo parcerias com lojas de roupa, para fazer divulgação cruzada. Enfim, se reinventar e se apoiar para restabelecer esse fluxo com bastante brevidade. Eu acho, e o SPC Brasil, pessoal, a gente tem como colaborar com isso, com produtos e serviços que a gente disponibiliza. Por exemplo, disparo de SMS, disparo de WhatsApp, a questão da certificação digital, que agora é feita à distância para viabilizar isso, né? Tudo isso, a gente viabilizar score, os scores, para você ter uma assertividade maior na cobrança, por exemplo. Tudo isso são pontos que a gente vai ter que analisar para poder superar essa pandemia. Eu fico aqui, presidente Freitas, à disposição, já esgotei o meu tempo, que a gente tinha ajustado aí contigo. Estou à disposição. Muito obrigado aí pela sua explanação, era tudo que a gente queria, ouvir uma voz, um olhar diferenciado, sinalizou aí várias alternativas, o mundo não acaba, nós vamos superar, e eu vou aqui, já falei também a minha cota no início, eu quero aqui abrir para quem, por acaso, queira fazer alguma pontuação,
algum questionamento para o Roque? Parece-me que ninguém quer, ninguém tem nenhuma pergunta. Eu vou só então aproveitar o momento, adiantar para vocês, Roque, que aqui no Ceará nós criamos a federação. No momento, a gente desenvolveu uma ferramenta que é um e-commerce bem diferenciado, bem diferente, e nós estamos em fase de conclusão. O e-commerce é bem mais dinâmico, é o que se quer em qualquer... É o sonho de uma empresa ter um e-commerce, porque você falou há pouco, você vende, você tem que receber, e receber com segurança. Vamos trabalhar com a PagSeguro, que é oferecer a melhor taxa. A taxa é uma taxa bem competitiva, porque nós estamos trabalhando com o princípio do associativismo. Se você fosse fazer uma negociação com ela, você era um. E aqui ela está olhando um Ceará todo, são 477 mil lojas, porque essa solução não é só para associados CDListas, ela é para qualquer empresa. E está bem robusta. Nós estamos aqui preparando agora já a parte de marketing, porque isso tem que ser bem divulgado. Já temos uma agência publicitária trabalhando com isso e certamente vocês vão receber já... A toda vida eu estou dizendo que estamos chegando, porque demora mesmo. A coisa a gente pensa que é simples, mas requer umas certas cautelas. Mas já avançamos muito, vocês vão gostar. E por que é que nós criamos isso aqui, Roque? Nasceu de uma instigação. Eu assisti um programa de televisão, vi um grande grupo disponibilizando a sua base para que as empresas vendessem ali no marketplace, colocassem lá os seus produtos. E quando eu vi aquilo, eu vi que ali havia um risco grande para os nossos empresários, principalmente os médios e os pequenos. Eu estou colocando ali numa base o meu maior valor de uma empresa pequena, de qualquer empresa que é o meu cliente. Eu estou entregando ali. E dali para frente eu não sei o que é que vai acontecer com ele. Daí que me surgiu, eu digo, olha, vamos criar aqui um marketplace, um espaço, é um shopping, como você bem falou, em que os nossos associados vão ter uma base segura. Aqui a federação não vai disputar com ninguém, ela não concorre. E criamos diferenciais, são 3 pacotes. O primeiro pacote é inteiramente gratuito, você não paga nada, só que ele não envolve o e-commerce, é uma venda ainda ponta a ponta, é uma venda através do telefone, com o delivery, o que se usa, só que já está estruturado. O cidadão vai só colocar o nome da empresa dele e anunciar 3 produtos, e ele tem a dinâmica de mudar o produto. Durante o dia ele muda o produto tanto de vezes que ele quiser. Ele pode colocar 3 produtos de manhã, 3 ao meio-dia, ou na hora que ele quiser. Anunciou, faltou, vendeu. Isso foi para que a gente fizesse, estimulasse as pessoas. Têm medo, o pequeno e o médio. Escuta falar muito disso, a gente pensa que ele sabe o que é, mas ainda não sabe. Ainda não conhecem. Então, a ferramenta está aí, ela está disponível, não paga nada mesmo, não é pegadinha. E é para qualquer empresa. Isso nós vimos como uma ferramenta de captação de associados pelas CDLs. O segundo pacote já é mais robusto, aí a empresa já anuncia 30 produtos, ela já vem já tem o preço lá dos produtos, é mais dinâmica, mas ainda é uma venda ponta a ponta. Ele ainda é o empresário falando com o cliente, usando o telefone, o Zap, o WhatsApp. Então, ele ainda está usando isso aí. E o pagamento também ele tem uma variedade de como fazê-lo. Ou o entregador recebe em espécie, ou leva uma maquineta para passar. Então, a PagSeguro está também dentro desse pacote, oferecendo as maquinetas para dar suporte a essas empresas, nessas vendas que não sejam diretamente no e-commerce. E aí entra no e-commerce. O e-commerce é tudo aquilo que eu tenho chamado o iFood do comércio. O cliente vai entrar, vai navegar na tua loja, vai escolher o produto, vai colocar no carrinho e vai pagar. E você vai fazer a entrega. Como isso, no início, geralmente vai ser nas cidades do interior mesmo, e aqui em Fortaleza, muitas empresas preferem fazer a entrega, ela mesma. Mas o site vai ter, dependendo da demanda, como contratar empresas terceirizadas que já trabalham com a entrega e fazem em prazo assim, surpreendentes, muito rápido na entrega. Não são os Correios.
Não tenho nada contra os Correios, mas são soluções que você sabe que existem. Mas nós não estamos, no primeiro momento, contratando, não. Estamos deixando que as empresas trabalhem a própria entrega. Se houver demanda, nós temos como fazê-lo. Nós estamos para chegar com essa solução. Estou aqui numa expectativa grande de lançar, muita gente procurando. O segundo pacote já é remunerado. Quem é associado paga R$ 25, quem não é, paga 50. Nós não estamos querendo que não seja associado, preferimos que pague 25 mesmo. Nós queremos é que ele se associe. O terceiro pacote, que já envolve o e-commerce, ele já paga 120 o não associado e o associado paga R$ 60. As CDLs vão ser remuneradas também, tem os percentuais de participação de cada CDL para ela remunerar os seus colaboradores. E no e-commerce, para cada venda efetuada, qualquer que seja a bandeira, a CDL vai também receber uma remuneração. Então, fez a venda, ela já está ganhando também. É uma maneira de incentivar e trazer recursos para as nossas CDLs. Quem mais captar clientes vai ter melhores resultados. E as tarifas estão convidativas, é competitiva e o ambiente é seguro. Nós estamos acreditando que isso vai ser uma solução que chega numa hora boa. Eu tenho dito que isso vai entrar por uma necessidade e vai ficar por comodidade, porque nós todos gostamos de comodidade. E o nosso consumidor, ele já não vai mais querer estar perdendo o tempo dele transitando em lojas para ir buscar produtos que ele já conhece. Ele prefere usar aquele tempo para outras atividades e receber em casa o produto que ele já conhece daquela empresa. Isso vai ser uma realidade. Isso já ocorre no mundo, aqui para a gente era futurismo, mas que agora já é realidade. Nós estamos trabalhando com isso, estamos acreditando que é oportuna essa providência, foi uma ação que a federação adotou, está dentro do papel dela, e vai depender o sucesso também das CDLs, porque elas vão ter ferramentas para elas trabalharem, e um marketing muito bem elaborado que nós estamos fazendo. Vamos ter uma chamada televisiva, com rádio, com cartaz, e a coisa só pega se for assim. Nós estamos acreditando, e eu quero só aproveitar o momento para dizer ao pessoal que ninguém parou, nós estamos trabalhando. É porque demora para elaborar isso. Lógico que ainda vai vir treinamento para os colaboradores, ainda tem uma série de... Quando nós lançarmos, ainda vamos ter treinamento para os colaboradores saberem o que é que eles têm na mão, senão a coisa também não vai funcionar. Então, principalmente o empresário, o que você falou aí, ele tem que estar preparado para essa ferramenta do e-commerce, porque ele tem uma loja, ele tem que ter um estoque, ele tem que ter uma entrega efetiva. Se ele não fizer, ele vai dar com os burros na água. Ele só faz uma venda e morreu. Se ele não surpreender o cliente entregando o produto melhor do que o que ele esperava, ele só fez aquela venda. Então, tudo isso nós vamos bater muito com os empresários para que eles se preparem. Eu também tenho dito para os nossos empresários aqui que, surpreendentemente, alguns segmentos, Roque, bateram a meta que eles tinham estabelecido para o mês de maio. Eles haviam estabelecido e bateram. Inclusive, empresários que me mandaram o vídeo da equipe comemorando o batimento da meta. Uma meta bem ousada que eles tinham feito usando o delivery, porque o segmento não era essencial. E ele, muito eufórico, eu digo, olha, sua euforia, não tenha dúvida, você tem que comemorar. Só que você está longe do que você pode fazer acontecer. Imagina você que você conseguiu isso com uma equipe não treinada para isso, com equipamentos que não eram as ferramentas mais indicadas. Nós temos ferramentas bem mais avançadas para atender o cliente com muito mais rapidez. E imagina você investindo nessa equipe, trabalhando um delivery com as qualificações que ele precisa. Isso é mais uma oportunidade de venda que você vai ter, e você tem que estruturar a sua empresa para caminhar por isso. Então, as empresas que trabalharam estão vendo como essa ferramenta é importante e que não tem mais retorno. Eles têm que aprimorar isso aí, agora com muito treinamento, com muita qualificação, trazendo o melhor que tem. Não pensa que você vai fazer uma viagem confortável no Fusquinha, já foi o grande carro. Você tem hoje um automóvel melhor.
Então, você quer chegar mais rápido, tem outras ferramentas. É mais ou menos isso que eu quero falar sobre o delivery, sobre o e-commerce. Você tem que ter ferramentas, você tem uma internet banda larga, você tem que ter uma equipe treinada, você não pode perder venda, é o consumidor que nós trazemos para dentro da nossa loja. O mais triste para a gente é investir uma soma razoável para trazer o consumidor para dentro da loja e o nosso colaborador perder a venda. Quer dizer, o peixe já está fisgado, está de um anzol e o cidadão não sabe tirar, porque ele já está ali, já veio comprar. O consumidor que entra numa loja, olha, 90% veio para comprar. Ninguém entra em loja para passear. Muito difícil. Ele está atrás de algo. Agora, o nosso colaborador tem que ter a capacidade de identificar e não perder a venda, que sempre foi o que me doeu mais, foi fazer marketing, trazer o consumidor e o meu colaborador não pescar o peixe já dentro do aquário. Então, a loja é um aquário, é só pegar. Então, eu digo, olha, tem que ter qualidade, não adianta chorar. E a gente não acredita que qualificação faz a diferença. E as pessoas também fazem a diferença. Continuam fazendo a diferença. Precisamos muito de termos essa consciência. Vamos estar aí num novo momento, é uma outra realidade, mas nós vamos superar, não tenho a menor dúvida. Vamos chegar lá. A luta nossa, mais do que nunca, o associativismo é a força que vai nos levar em frente. Sozinho não vamos construir nada. Precisamos estar juntos, unidos, mais do que nunca. Você não vai ter solução sozinho. Você pensa até que está fazendo a coisa certa e alguém está na tua frente, olha, já faz tempo, porque você foi ficar na estrada perdido. Então, era isso que eu queria chamar agora. Alguém queria falar? Parece que vi alguém querendo falar. Se quiser, pode falar, senão a gente termina aqui. Pois não, Martins, fica à vontade. Estou vendo aqui o Martins, está bem em frente. Pois, Martins, fica à vontade. Liga o teu microfone aí. Primeiramente, boa noite. Parabenizar o Roque aí, as explicações que ele fez, realmente muito interessantes. Anotei aqui uma série delas como coisas importantes para que a gente até comente lá na loja a partir de amanhã. Apesar de estar fechado, o meu segmento é de confecções, eu estou totalmente sem poder trabalhar. Mas naquele piga-pigazinho da venda online. E ele falou que os dois grandes erros que estavam sendo cometidos hoje, eu assim, fiz os dois e entendi que acertei. Porque, apesar dele ter se posicionado o contrário de um, com relação à negociação com clientes, débito de clientes, as dívidas dos clientes, negociação com fornecedores, eu estou fazendo isso tranquilamente, de letra, negociando com tudo em dia, tudo beleza. Com os meus clientes, o que eu posso receber, negociar, dispensar juros, receber conta antiga, fazendo tudo belezinha. O outro item que ele disse que era um erro grande era cancelar pedidos. Meu amigo, no segundo decreto, aqui em Fortaleza, o primeiro decreto foi no dia 19 até o final do mês de março. Quando iniciou o segundo decreto, eu cancelei todos os meus pedidos, mas todos. O meu segmento é confecções, é moda, e a cada coleção muda, e eu, na dúvida, sem saber até quando isso ia, muda de coleção, muda de preço, e aí se vai, eu cancelei todos. Mas, exceto o vendo material esportivo, esse negócio de bola, chuteiro, coisa padrão, eu não cancelei. O resto eu cancelei todas. E, por incrível que pareça, eu dei uma acertada, porque já está começando a pintar algumas vendas, e a venda no delivery melhorou um pouco. Eu estou agora reativando os pedidos que tinham sido cancelados. Eu estou conseguindo vários deles com descontos. Eu tinha empresa que tinha uma mercadoria num determinado preço, que agora está com 15%, 20%, até 30% de desconto. Eu não sei se é estoque, se é eles precisando de vender. Então, essa mercadoria vai entrar agora para mim no mês de julho. A gente comprando agora, recebe julho ou agosto, num preço melhor. Então, assim, eu fui contra assim, o seu ponto de vista, mas eu acho que foi uma acertada para mim.
vou começar a repor com preço assim, mais sugestivo, com preços melhores para me vender para a minha clientela. Eu só queria, Martins, colocar, toda regra tem exceção, a única regra sem exceção é a regra que diz que toda regra tem exceção. É lógico, quando você tem produtos que têm vencimento, né? Seja produtos, o setor de cosmético tem muito disso, vestuário, moda é uma forma de vencimento, né? Estação, por estação, a moda tem a estação. Por estação e tem a questão do vencimento mesmo. No próximo verão, a moda não é igual a desse verão, né? Há essa mudança. Então, essa ressalva é importante, eu não fiz, mas é lógico, você tomou atitude interessante. Só que muitos setores vão ter muita dificuldade em ter fornecimento, porque muitos não vão chegar lá. Indústrias de moda, e calçado, são dois setores que foram, justamente por terem essa característica, que o setor industrial lá teve um baque absurdo. Santa Catarina tem uma região, quem trabalha com calçado sabe disso, como o Rio Grande do Sul, é a região ali de Canelinha, próximo a Brusque, ali eles têm um setor calçadista muito forte. E no Rio Grande do Sul também eles têm uma área de setor calçadista forte. Tem uma cidadezinha que ela tem 28 mil habitantes e as indústrias demitiram 11 mil pessoas. Fecharam todas. Você imagine o impacto econômico de uma região dessa, e muitos não vão reabrir. O que pode acontecer é que na retomada você não tenha, que falte mercadoria de alguns fornecedores, de alguns perfis. Então, quando eu falei isso, é para a gente analisar muito bem essa questão. É lógico que essa questão do vencimento ela é premente, porque se você for comprar moda, tiver uma estrutura de moda ultrapassada, você vai micar esse produto aí. Eu queria até falar, Roque, de como existem diversos... realidades são diversas, são diferentes. Ninguém pode ter um exemplo que está fechado, taxado, não. Eu estive aqui, já contei, um empresário grande, ele estava assim entrando num momento até depressivo, porque ainda há mais de um mês atrás, o cenário ainda muito cinzento, e ele estava muito preocupado porque ele estava com um estoque que ele tinha preparado para uma campanha de 120 milhões de reais, que já é algum dinheiro. E ele, como é que ia? Porque ele tinha que pagar o fornecedor. E o pessoal da empresa, alguns amigos, ligaram, e ele também é meu amigo, e eu liguei para ele. E como é que está? Tá, rapaz, eu estou preocupado porque eu estou com esse... Digo, rapaz, você atirou e matou o bicho sem ver. E ele disse, como? Eu digo, olha, rapaz, você está com estoque dentro de casa, e quem te vendeu não vendeu por acaso, vendeu por conta da tua capacidade, e tu foste analisado, já tem um histórico com essa indústria, e com essas indústrias, e eles, se tu fosses cancelar um pedido desse, o problema iria para eles. Mas você está com estoque. O que é que tu achas que vai ocorrer quando abrir? Vai haver uma demanda muito grande. Você ia fazer esse estoque, você adquiriu para promoção. Imagina que tu vais vender esse estoque com remarcação, porque não vai ter produto. As indústrias pararam e nós vamos ter demanda grande e você está estocado. Você atirou, meu amigo, você é um felizardo. Você fez um excelente negócio. Chama a tua equipe. Chama e trabalha com eles. Coloca ânimo, porque a equipe estava ficando quase assim, desanimada. Porque, olha, vocês estão com ouro na mão. O que o consumidor precisa, vocês têm. E há um preço promocional, que a indústria, na época, já tinha feito para promoção. Então, aproveita que vocês... Então, existem essas realidades. Ele tinha
Ele não estava olhando a possibilidade que estava se abrindo à frente dele. O que tem me preocupado, e me preocupou semana passada, eu também fui instigado, nós tivemos uma deflação de quase 1%, 0,52%. Me perguntaram, naquele momento, o repórter, o que é que eu achava daquilo. Digo, olha, deflação, ela não é boa para negócio. Não pode ser bom. Todo negócio tem que ter uma margem de ganho. Num sistema deflacionado, ninguém está ganhando, eu estou perdendo. Por isso que vem a deflação. Mas qual é o risco que ela traz? Para o assalariado, a deflação é benéfica. Ela preserva os salários. Elas até dão um ganhozinho a mais ao assalariado. Mas, para os negócios, traz uma preocupação. Quando eu tenho o preço menor ou mantido e o salário preservado, aumenta o consumo. Se aumenta o consumo e a indústria não tem como atender à demanda, aí surge a velha regra da lei da oferta e da procura, que um deputado, eu acho que foi da tua região aí, Santa Catarina, ele tentou revogar essa lei, da lei da oferta e da procura, viu? Então, eu digo, olha, isso é um fator inflacionário, que o que gera inflação é justamente a demanda sem a entrega. Se eu não tenho para entregar, a tendência é aumentar o preço. Nós já assistimos isso aqui, muitas vezes. E o governo, como remédio, nosso governo, eu nunca me conformei com aquele olhar enviesado daqueles economistas, que eles aumentavam a taxa de juros, que era matar o consumo. Então eu aumento o juro e prendo o consumo, porque a indústria não está podendo corresponder. Isso, para mim, é um desastre. O americano nunca fez assim. Ele sempre baixou foi o juro, estimulando a empresa a produzir para poder responder à demanda. E aqui nós estamos vivendo um momento muito feliz, porque os juros estão num patamar que nunca tinham chegado, 2%. E o governo está sinalizando, Paulo Guedes, em baixar mais ainda esse juro. Se ele assim fizer, aí ele está indo na mão, a meu ver, num direcionamento correto. É estimular a produção e não fechar o consumo, e não massacrar o consumo. Porque nós tivemos um tempo, que vocês devem estar lembrados, que até ovos começou a ficar preocupado, porque não tínhamos como abastecer o ovo. O Sarney colocou o vaqueiro no campo para lançar o gado. Não sei se vocês lembram, verdadeiro, o pessoal campeando, usou o exército para campear o gado, para manter tabelando o preço. Isso é uma loucura, você não acredita que isso ocorreu. Imagina as soluções que eram encontradas. Nada disso vai funcionar, a economia não se faz por decreto. Se fizesse, era bom demais. Então, nós tivemos aí uma deflação que ela não deve... Nós estamos numa recessão. E a recessão é um fato. A nossa aqui está projetada para 8%, nos países lá na Europa 5%, e aqui ficou em 8%. Mas a deflação, ela é preocupante. Se ela demorar muito, a tendência é o poder de compra aumentar e ter que barrar esse consumo. Fica uma loucura. As pessoas comprando muito, porque o poder aquisitivo, principalmente do assalariado, que é a grande massa consumidora nossa, ela aumenta. Então, isso aí, Roca, é um fenômeno também que eu vi e que eu tive esse olhar. Eu não sei nem qual é o teu, nós não combinamos, mas pode ficar bem à vontade para falar. Bem, pessoal, em relação ao processo inflacionário, o Freitas falou muito bem, e até hoje eu vi uma matéria que eu achei interessante a respeito do que o governo federal fez. Com o Brasil parado, o câmbio, o real se desvalorizou em relação ao dólar. O governo tinha reservas de dólar, ele vendeu nesse câmbio alto e recebeu reais. Ele pegou esses reais e pagou dívida pública que estava com juro alto. E agora ele vai baixar o juro e vai poder pegar dinheiro de novo a uma taxa de juro bem mais barata, né? Então, esse nosso ministro da Economia, ele não prega prego sem estopa, né? Perfeitamente. Então, Esse caminho. Eu estou dizendo aqui para os empresários só para fazerem uma análise de como é que é a coisa, como é que ela funciona. A gente vê uma notícia e muitas vezes não faz a análise do que é que ela representa.
uma deflação, não tem muita ideia do que seja aquilo. Aquilo, se não souber ser bem trabalhado, pode ser um desastre. E não é bom. A deflação, para a gente, não é bom, para o setor produtivo. Quando eu trabalho, eu tenho a minha projeção de ganhar algo. Se está diminuindo, qual é o estímulo? É tanto que os economistas sempre dizem que nós temos que ter um pouco de inflação comportada. Ela é benéfica. Ela é o estímulo do negócio. A inflação tem que ficar na faixa de 1%, 2%, não pode disparar, mas ela tem que ficar ali, que é o ganho, né, das operações. A deflação ela é meio complicada, mas eu acredito que ela não vigore. O Paulo Guedes é um gigante, é um camarada que sabe trabalhar com isso. Sim, mas alguém mais queria falar? Seja bem-vinda, Ana. Boa noite, doutor Freitas, Roque, a todos os colegas deste movimento tão grandioso. Doutor Freitas, inicialmente agradecer por o senhor ter trago o Roque para compartilhar aqui com a gente tantas informações importantes. E desde já, até pedir do senhor e do próprio Roque já as perspectivas, nós que somos aí de um ramo que também é sofrido, que é o de calçados, já quais as perspectivas para o Dia dos Pais? Já estamos preocupados com esse momento, doutor Freitas, ressaltando que o Dia das Mães, com toda a loja fechada, mas a gente conseguiu realmente obter ainda um certo resultado, que eu imaginei que fosse bem inferior, mas graças a Deus conseguimos vendendo através realmente do Instagram e deu certo. Mas assim, o que a gente pode se preparar? Porque fizemos até muito parecido com meu amigo Martins, cancelamos alguns pedidos, mesmo porque nossa loja está com há pouco mais de 1 ano e 6 meses de aberta, dificuldade de começar um negócio, dificuldade de não ter capital de giro para sustentar um negócio que envolve muito dinheiro, calçados, e assim, ficamos nessa situação. Hoje, tentando já restabelecer, já pensando no futuro, selecionando realmente o que é de muito prioritário e o que se mais utiliza para comprar, para poder revender. Mas fica aí, já desde já, aí o lançamento desse questionário, né? Quais as nossas perspectivas já para o Dia dos Pais? Obrigada. Oi, não, vamos, Roque. A Ana Lira, Roque, é a nossa delegada distrital. Bem, pessoal, essa pandemia, ela afeta de forma diferente os negócios, da mesma forma que ela afeta de forma diferente as pessoas. A gente estava falando antes aí do início, que tem pessoas que pegam o vírus e são assintomáticas. Tem pessoas que pegam o vírus, têm uma dor de cabeça e perdem o paladar. Tem outras que vão para a UTI e tem umas que chegam a falecer. Então, na economia é algo similar. Não há uma receita do bolo para o mesmo segmento. O setor de calçados vai crescer ou vai cair? Depende muito aonde você esteja localizada e qual o perfil econômico da tua base de clientes. O Freitas, no início, ele colocou sobre os efeitos da crise quando esse torpor anestésico inicial passar. Ele colocou isso porque essa crise ela vai ter desdobramentos no médio e longo prazo. E isso é importante. Eu sou de uma cidade chamada Curitibanos. Essa cidade é no interior de Santa Catarina e é uma das cidades menos afetada até agora pela crise do coronavírus. Por quê? Porque a base econômica do município de Curitibanos ela é sustentada por 4 pilares. O primeiro, o agronegócio, né? Soja, milho e boi. Segundo, indústria madeireira, reflorestamento. Terceiro, funcionalismo público, pensionistas, né? Aposentados e pensionistas.
e quarto, as universidades. Nós temos 2 universidades aqui na cidade, os estudantes. Desses 4 pilares, o único que foi abalado foi o dos estudantes. Está fechado as universidades, mas isso afetou um segmento, que foi bares e restaurantes. Porque o setor de supermercado, que foi impactado por um lado, ele foi desimpactado porque as pessoas estão ficando em casa, estão comendo ainda mais do que comiam antes. Então, o setor de supermercado é um dos menos impactados aí de todos. E por que isso afeta, mantém o comércio de forma geral? Porque o dinheiro que entrava na cidade, ele continua entrando. A soja, que o ano passado foi vendida em média R$ 68,00, agora chegou a ser negociado a R$ 104,00 a saca. A madeira, que é quase toda para exportação, com o câmbio nas alturas que foi, os madeireiros aqui estavam dando risada sozinho e aumentando produção para mandar para uma Europa que está saindo da pandemia e está precisando madeira para retomar a sua economia, está refazendo os pedidos. Então, comparar o comércio de uma cidade dentro do próprio estado com Canelinha, que eu falei há pouco, que é uma cidade que tinha fábrica de calçados e demitiu um terço da população total da cidade, é muito desigual. Então, você não tem como pensar em algo igual para o Brasil inteiro. Mas o setor de calçados, ele está naqueles segmentos que eu coloquei, ele está no momento de se reinventar, porque as pessoas vão comprar sapato, e você deve ter notado aí no Dia das Mães, como mexeu no perfil de produto que você estava vendendo e principalmente na forma de relacionamento com o teu cliente. Mas, de forma geral, o setor é impactado, é um dos, falando genericamente a nível de Brasil, ele só é menos impactado que o setor de vestuário, falando assim em comércio, de forma geral, né? Ele foi bastante impactado. Pior que o teu setor ainda está o setor de papelaria, porque com os escritórios com menos atividade, esse setor está sofrendo significativamente, principalmente o pessoal que vendia muito para escritórios de empresas, papel, enfim, estruturas para impressoras, toners, esse jato de tinta, né? Isso está muito impactado. Por quê? Porque o setor o consumo disso caiu drasticamente. Ok, eu dizer para a Ana. Ana, eu acredito que o Dia dos Pais nós já vamos ter uma data melhor do que o Dia das Mães. Até lá nós já estamos, acredito que o interior, já com a grande parte das atividades, já num processo de reabertura. E os resultados certamente que vão ser melhores. Quanto a papel, Roque, uma vez eu me distraí e disse que o papel ia acabar. Só que nós temos um diretor, presidente da CDL, que chama-se Papel. Eu digo, poxa, espera aí, papel, não é bem isso que eu quis dizer. Então, o papel, uma tendência... Papel Ubajara, estou vendo ali. O papel vai acabar, o papel quase que me dá não é, poxa, o papel não vai se acabar não, papel. A verdade é que também o próprio papel, a tendência, por conta dessa evolução tecnológica, ele está ficando fora. Hoje tudo é digital, para que guardar um papel que eu não vou examinar mais nunca? Você coloca aquilo num arquivo e não sabe, a traça é que vai comer, ninguém vai ver mais. Os arquivos são todos eletrônicos, então dificilmente, sei lá, a destinação do papel vai ser outra, mais para empacotamentos, não sei, sacolas que são biodegradáveis, não sei, o papel vai caminhar por aí, mas no modelo que a gente conhecia, já ficando para trás. O que eu queria aqui deixar para você, despedir-se aí, agradecer a sua participação e fique à vontade para sua despedida. Mais uma vez, obrigado, Freitas, obrigado a todos vocês que disponibilizaram esse tempo para nos ouvir. E é importante, tanto que a Ana colocou quanto o Martins,
porque conhecimento é uma coisa muito bacana. Quanto mais a gente passa, mais a gente recebe, né? É algo muito bom de fazer, eu adoro conversar. Eu me intitulo muito um esponja, né, em relação a isso. Obrigado, Freitas, por ter dado essa oportunidade para a gente falar. Eu estou sempre à disposição. Eu queria dar notícia para o nosso pessoal que está ouvindo. Não sei se já viram, o secretário de Saúde do Estado está anunciando que nós vamos passar para a fase 2. Ele deve ter os números. Isso é muito bom para quem não ingressou ainda na fase 1. Fortaleza ingressando na fase 2 é uma boa sinalização. Isso acalma aí mais o pessoal, é mais um alento. E eu acabei de ver aqui ele falando que nós vamos para a fase 2. Eu queria dar uma boa noite a todos vocês, agradecer por estar conosco e aguardem que nós, assim que tivermos uma notícia boa, que nós estamos todos precisando delas, nós estaremos passando para vocês. Muito obrigado e uma boa noite.